Então, a unha da nossa cliente saiu da cabine. Esperei uns segundinhos, uns 15 segundos para esfriar e eu vou remover as presilhas da unha dela. E a gente vai fazer a limpeza da goma de catalisação que fica sempre quando sai da cabine, fica grudentinho um pouquinho, né? Então, a gente faz a remoção dessa goma de catalisação. Eu geralmente uso acetona mesmo para fazer essa remoção da gominha, mas existe um produto também chamado Cleansing, da Brilha Nails e também da Psyll. Então, você pode optar por esse produtinho. O álcool isopropílico também, mas eu realmente gosto da acetona para fazer essa remoção. Acho ela bem prática. Tiro toda a goma de todas as unhas, com algodãozinho mesmo, não tem problema nesse momento soltar fiapinhos. Depois de feita toda a preparação e construção do alongamento, a gente inicia o nosso lixamento técnico. A gente combina lixamento manual e lixamento no micromotor também. Eu inicio sempre diminuindo o comprimento do alongamento com a broca mandril. Com o mesmo refil que eu utilizo para fazer a preparação da lâmina, eu utilizo para fazer o corte do comprimento. Então, observe a posição da caneta, é sempre reta, tanto quanto eu deixo ela em pé, tanto quanto eu deixo ela deitada também, sempre a posição dela vai ser reta. Eu nunca vou fazer ângulo com essa caneta, vai ser o mesmo ângulo da lixa manual. Então, a gente sempre cuida para não deixar ela entortar. Lembrar que nesse momento a gente vai tirar o comprimento, mas quem vai definir mesmo a simetria e tudo mais é a nossa lixa manual. Eu apenas faço com o mandril para agilizar o procedimento, porque o tempo que você leva para fazer com a caneta é bem mais rápido do que fazer tudo na lixa manual. Então, vou dar um zoom aqui agora para vocês verem bem de pertinho como faz o lixamento com a broquinha. Eu gosto mais de usar o mandril com refil de gramatura média do que a broca de cerâmica ou a de tungstênio, porque ela não bate quase na ponta da unha. Se você usar a broca de cerâmica ou a de tungstênio, ela vai acabar trepidando com mais facilidade na ponta da unha. É importante você segurar com bastante firmeza as duas laterais da unha da cliente. Olha, repara no meu dedão e no meu dedo anelar, como eu faço para segurar com bastante firmeza a mão, para não correr o risco de escorregar e acabar machucando o dedo da cliente. E aí a gente inicia todo o lixamento manual conforme visto já na aula anterior. Lembrar sempre de fazer ponta, as laterais, levantando a curvatura, depois a lateral para deixar a simetria da unha bem retinha. Se precisa, você retorna à aula anterior para conseguir entender com mais precisão ainda esse lixamento. Mas aqui já vai ficar bem visual, vai ficar bem legal o lixamento para vocês entenderem com bastante facilidade. Repara que a todo momento eu viro a mão da cliente. Se tornou um hábito mesmo. Eu preciso ver a unha dela nessa posição que você está vendo o vídeo. Você não pode ver a unha de frente, você tem que ver a unha da sua cliente no ângulo de cima. Então, não esquecer que a posição do seu corpo também é muito importante para o lixamento. Porque se você estiver sentada torta, se a mão da cliente estiver torta, vai dificultar a tua visualização e você vai acabar perdendo a simetria. Olha só, virei de novo o dedo dela. Você acaba perdendo a visão de simetria da unha pelo fato de você estar sentada torta ou a sua cliente tá com a mão virada também. Então, presta bastante atenção na posição. Sempre olhar o alongamento de cima. Principalmente quem já é manicure, acaba tendo o vício de olhar a unha de frente, porque quando a gente lixa a unha natural, a gente vê a unha natural de frente e não de cima. Então, a posição de lixamento de unha natural e de alongamento é completamente diferente uma da outra. Minha lixa estava um pouquinho afiada, machuquei o dedinho da minha modelo, aí lembrei que tinha que tirar o fio dela, então acaba acontecendo, mas precisamos cuidar muito para não acontecer, né? Então, para tirar o fiozinho, a gente lixa os 4 cantos da lixa nova com uma lixa já usada, porque assim acaba tirando o fio, o corte da lixa nova. Então, eu vou fazendo todo o lixamento que a gente já visualizou, vou pausando e mostrando para você cada movimento. Mas aqui o mais importante é entender que a lixa sempre fica reta. Ela nunca faz ângulo.
Observa o risco de pó que a lixa faz lá no dedo da minha modelo. Isso para mim é um dos indicativos de que o meu lixamento está ficando bem retinho. Ele acaba marcando o ponto guia em cima do dedinho da cliente com o pó. Isso não é porque a gente está apertando a lixa nem nada, mas é como produz bastante pó, mesmo usando o sugador, lá em cima da unha fica os 2 risquinhos de pozinho. Então lembra sempre de olhar o ponto guia, bater o ponto guia com a ponta da unha da cliente, a não ser naqueles casos, sempre friso que a unha seja em formato trapézio, que a ponta da unha é mais larga do que a base. Mas na grande maioria das clientes, a unha é num formato mais tradicional, né? Então, salvo alguns casos especiais, esse lixamento sempre tem que bater o ponto guia com a ponta do alongamento. Vou acelerar um pouquinho agora e deixar mais distante o foco da câmera para você conseguir ver como como eu ajusto a posição da mão da cliente. Então, assim, você consegue ver nos 2 ângulos, bem aproximado e um pouquinho mais de longe, viu? Eu pego lá no pulso dela e giro a mão, porque a cliente está no celular, ela está conversando, então ela vai descuidando e vai virando a mão. Então, quem tem que guiar a cliente somos nós. Eu já falei sobre isso em alguma aula passada, né? Sempre prestar muita atenção nisso. Eu fico falando todo o tempo sobre isso porque isso é realmente muito importante. Muitas pessoas não se atentam a esse detalhe que parece muito simples, mas ele faz muita diferença para o nosso resultado final. O momento do lixamento, para mim, eu acho que é um dos mais importantes, porque a gente consegue ajustar no lixamento qualquer coisinha que ficou fora de simetria ou qualquer ajuste que a gente não conseguiu dar no momento da construção do alongamento. Eu sempre digo que o lixamento, por mais que exista um padrão para se usar, o lixamento é a assinatura de cada profissional. Cada pessoa tem um jeitinho de lixar que faz toda a diferença. Então, eu foco bastante na hora do lixamento. Eu acabo otimizando o tempo em outras etapas para eu poder focar bastante na hora do lixamento. Mas isso não significa que eu vá deixar a unha com um excesso de produto. Eu vou sempre fazer o máximo possível para deixar a estrutura já praticamente pronta e no lixamento só dar ajustes, porque a gente precisa entender que tem que construir o alongamento sempre com a estruturação correta, com os pontos de estrutura já no ponto de tensão da maneira mais precisa possível para perder também o menor tempo no lixamento. Isso não significa que, porque eu foco bastante no lixamento, que eu acabe tirando o excesso de produto que eu possa ter colocado de forma errada, entende? Você precisa fazer todos os passos de forma otimizada para depois você conseguir chegar no final, na hora do lixamento, com apenas ajustes para fazer e não tendo que construir uma unha no lixamento. Agora a gente vai para a broca cilíndrica, bem de pertinho para vocês verem de novo o movimento, aqui em atendimento real. Na aula passada a gente viu uma demonstração e marcando todos os passos. Então aqui tá realmente no atendimento real, como eu faço na cliente. Olha, eu vou virando a unha. Essa posição da câmera é muito boa porque você consegue todo momento ver como eu visualizo a unha. Essa viradinha que eu dou de lado da unha é para conseguir visualizar o ponto de tensão. Lembra do círculo que eu fiz na unha da cliente, o X antes? É esse momento que a gente vai virando. Quando eu viro nessa posição, eu consigo visualizar onde eu preciso gastar mais produto. Então, você precisa ir virando também o dedo da sua cliente. E repara o ângulo que a broca faz também. Então, eu viro o dedo da cliente e observo o ângulo que a minha broca faz. Lembra que eu falei em algumas aulas passadas, para e olha o que você está fazendo? Não é porque existe um movimento que você precisa ir fazendo sem olhar. Então, todo o tempo lembra disso. Eu preciso, às vezes, parar e observar o que eu estou fazendo. Olhar a unha da cliente e ver onde precisa ser lixado. Lembra que você lembra o que é a estruturação correta, você sabe o que é a estruturação correta do alongamento e você consegue, então, ter uma visão mais clara quando você para e olha realmente o que você está fazendo. Não só sai lixando porque foi falado que tem que ser assim. Então, sempre parar, observar, analisar a estrutura e prestar bem atenção onde precisa ser lixado.
Então, mesmo que eu marquei lá naquele círculo onde não é para você tirar excesso de produto, você pode prestar atenção que mesmo assim eu passo a broca até mais que uma vez. Por quê? Porque eu preciso tirar todo o brilho que o gel tem. Porque por mais que não pareça, sempre tem imperfeição na construção. Então, essa broca, eu gosto bastante dela, porque além dela já ajustar e nivelar o produto, ela já vai fazendo como se fosse um polimento, pelo corte dela ser de gramatura média também. Então, ela já vai ajustando a estrutura, tirando excessos e já vai polindo. Então, usando essa broca, no final da construção do nosso alongamento, não tem necessidade de polir a unha nem com bloquinho, polidor, nem com aquelas brocas específicas para polimento. Eu levei um tempo até encontrar esse modelo de broca e fazendo vários testes eu descobri que ela é uma das melhores para fazer essa parte do lixamento, justamente porque ela já entrega a estrutura prontinha sem a gente precisar depois ficar polindo o alongamento. Ela não risca, não marca, então ela é bem legal. Prestar atenção sempre no ângulo que a broca faz. Essa broca, geralmente, no centro, no leito da unha, ela é paralela. Ela não faz ângulo, ela faz ângulo nas laterais, centro, lateral para o centro, ela vai fazer ângulo, mas sempre mais deitadinha no alongamento, sempre paralela ao alongamento, para não fazer corte na unha. Lembra de entrar com ela leve e sair leve também. Eu não afundo a broca. Lembra sempre que a broca que trabalha e não o peso da sua mão. Segurar firme também o dedo da cliente sempre. As clientes, quando elas estão em atendimento com a gente, elas têm o hábito de ficar mexendo no celular. Então, às vezes, o celular tá do outro lado da mesa e ela vai levantar a mão e vai querer pegar o celular, alcançar o celular do outro lado da mesa, e nisso acaba escapando o dedinho, acaba pegando a broca, machucando. Então, sempre lembrar de segurar muito firme. Você tem que estar atenta a todo momento com relação ao lixamento, porque as brocas elas machucam se elas escaparem no dedo da cliente. Centro, lateral, lateral, centro. Lixo a parte de área de cutícula, o meio da unha e a ponta. E depois eu volto fazendo ajustezinhos, deixando essa estrutura bem lisinha, bem niveladinha. Visualizo a minha unha de lado, de cima. Não me preocupo com a ponta agora, porque a ponta a gente vai fazer depois com a próxima broca. Na verdade, a gente pode usar essa broca para algumas unhas que são mais larguinhas e depois usar a broca própria de curvatura só para terminar de ajustar. Então, já vou começar com essa broca tirando o excesso de produto. Quando eu vou lixar a curvatura, afinar a curvatura, eu nunca olho a curvatura também de frente. Eu olho ela mais ou menos de cima, bem desse ângulo, ó. Eu não vou olhar ela de frente. Por quê? Eu tenho que pensar se eu estruturei todo o alongamento com ponto de tensão, com produto no local correto. Se eu for lixar essa unha de frente, olhando ela de frente, eu vou sempre ver um degrau dentro da curvatura. E eu vou querer tirar esse degrau. Só que se eu tirar esse degrau, a minha unha vai perder estrutura. Eu vou tirar aquele gel hard que eu coloquei lá na nossa pré-curvatura na hora da montagem do esqueleto e eu vou acabar perdendo a dureza dessa curvatura. Ela vai acabar abrindo com o passar dos dias. Então, eu tenho que ter muita consciência na hora do lixamento e pensar que eu tenho que lixar apenas a pontinha. Vai aparecer um degrauzinho, sim, com certeza, mas depois com a broca de limpeza de curvatura, esse degrau acaba minimizando. Quando eu tiro o pó e sela o alongamento, esse degrauzinho some por completo. Então, ó, essa é a posição, e não vendo de frente, tá? Eu sempre tenho que ver a curvatura de cima também. Inclinar a minha broca para conseguir gastar somente a ponta sem entrar na curvatura com ela.
Você viu que eu não passei essa broca no dedinho? Porque o dedinho é muito pequenininho, ela é muito larga, então ela vai acabar gastando além do necessário a curvatura que a gente fez. Então, eu vou trocar a broca e vou para minha broca cônica. Essa broca, ela é própria, bem específica mesmo para curvatura. Ela entra nas curvaturas mais fininhas e também nas unhas mais largas. Então, mesmo que eu passei a outra broca, a nossa broca cilíndrica, eu vou voltar com a minha broca cônica, porque ela é que eu consigo ajustar mesmo a curvatura. Então, eu vou voltar de canto a canto, fazendo essa curvatura ficar bem redondinha. Então, visto que a nossa estrutura do alongamento não é nem na ponta e nem na área da cutícula, eu posso tirar bastante produto, deixando essa curvatura bem fininha mesmo, mas só a pontinha, sem gastar dentro da estruturação, porque se eu entrar com essa broca também, eu vou acabar tirando o meu ponto de tensão e o meu gel hard. E aí, a minha curvatura vai abrir com o passar dos dias. Fazendo dessa forma que eu tô mostrando para você, é bem seguro e é garantido que a sua cliente vai voltar com a curvatura fechadinha. Essa é a broquinha de limpeza dentro da unha. Observa bastante o ângulo que eu faço com essa broca. Eu não escorro ela por completo. Você vê que eu pego do centro e vou para uma lateral, dando batidinhas, e depois do centro para outra lateral. E eu posso também, nessa lateral oposta aqui, inclinar a broca dessa forma para conseguir fazer o lixamento dentro dela sem quebrar a curvatura. Essa broca tem uma abrasividade bem grande, então tem que ter um pouco de cuidado com ela, porque se você tentar fazer a curvatura de uma vez só, a limpeza da curvatura, você vai acabar escorregando ela e ela vai acabar quebrando a curvatura. Então, por isso que desse ladinho aqui, que você viu, eu inclino a broca dessa maneira, porque assim não corre o risco de ela escorregar e quebrar a curvatura. Então, olha, sempre desse lado que eu vou fazer agora, eu inclino a broquinha, tá vendo? Porque aí assim eu consigo ter mais precisão na hora de fazer esse lixamento. Então, eu entro no centro, vou dando batidinhas até eu conseguir limpar essa curvatura. Depois você volta esse vídeo e observa exatamente o que precisa ser removido com essa broquinha. Então, você tá vendo que eu não tô tirando a estrutura da curvatura e nem o meu ponto de tensão por dentro da unha. Eu tô só ajustando as laterais para que ela fique bem redondinha. Tô tirando o excesso de curvatura que desce nas laterais quando a gente faz lá na pré-curvatura. E aí a gente vem para nossa 718, que eu já frisei em até mais que uma aula aqui para vocês terem bastante segurança nesse lixamento. Vou aproximar aqui e você olha exatamente onde ela tá marcando, onde tá ficando branquinho. Então, onde tá ficando branquinho significa que ainda está mais alto, tá desnivelado com o crescimento da cutícula. Então, a gente passa essa broca agora, além de remover produto, o intuito dela é deixar esse crescimento nivelado. Então, quando eu capricho no lixamento com essa broca, a unha da minha cliente vai crescer nivelada. Ela não vai ser aquela unha que vai crescer com um degrau perto da curvatura, ali perto da área de cutícula. Lógico que a minha estrutura tem que estar já baixinha nessa área. Lembrar sempre que não é ali que dá resistência para o alongamento. Então, eu vou abrir o meu ponto de tensão na área de estresse e na área da cutícula eu quase não vou deixar produto. E o pouco de produto que ficou desnivelado, essa broquinha vai ajustar para nossa cliente ter um crescimento de unha bem nivelado.
Você percebe que além de fazer a área da cutícula, eu pego a broquinha na lateral da unha, mesmo na ponta, e vou dando alguns ajustes bem finos que eu preciso ainda com essa broca. Quando eu termino com a 718, eu volto com a minha lixa manual, fazendo esse lixamento nas laterais e na pontinha do alongamento. Quando eu fizer esse lixamento na ponta do alongamento, eu tenho que cuidar muito para deixar essa lixa bem retinha. Cuidar para não inclinar ela descendo na curvatura, porque se eu inclinar ela descendo na curvatura, quando a gente selar esse alongamento, ele vai ficar com a ponta caída, tá? Então, essa lixa, quando eu for fazer esse lixamento agora, tem que ser bem retinha. Eu volto sempre para minha lixa manual só para fazer alguns ajustes que talvez tenha ficado ainda para fazer. Então, a nossa lixa manual, ela é indispensável, ela é fundamental no lixamento. A gente otimiza o máximo possível com as brocas, mas tem detalhes que é só a lixa manual que consegue fazer com 100% de eficiência. Eu volto em algumas unhas porque eu já vou visualizando e eu sinto que uma tá um pouquinho mais comprida que a outra e já vou voltando com a lixa manual para fazer o ajuste. Mas não se preocupa que daqui a pouquinho a gente já vai medir uma unha com a outra e acertar todos os comprimentos, visualizar se alguma ainda precisa ajustar o comprimento. Percebe o quanto eu foco no lixamento? Eu sempre pego a minha lixa manual e vou ajustando tudo que eu já vejo necessidade de ajustar. Por isso que eu falei, não é porque tem que ser lixado assim, que é só assim e pronto. A gente sempre vai olhar o que a gente tá fazendo. Isso é olhar o que eu tô fazendo. Voltar numa unha, passar de novo nela, observar sem perder tempo, é lógico. É aquilo que é necessário. Olha só, para medir o comprimento, eu alinho a linha da cutícula, todas as cutículas batendo certinhas, e aí eu consigo visualizar o comprimento delas, olha só. Aí eu vejo que elas estão na mesma altura de ponta. Meço dedinho com dedinho, e aí, se os dedinhos estão num padrão, eu alinho de novo as cutículas da outra mão, e assim eu consigo ver se o comprimento delas está padrão também. Aí eu vou medir o dedinho com o dedão da outra mão e depois os dois dedões para saber se eles estão no mesmo comprimento. Ó, tem um pouquinho maior que o outro, vou voltar com a minha lixa manual para ajustar. E assim a gente finaliza o nosso lixamento manual. Agora a gente vai para a etapa do selante.